Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Intervalo Literário. E hoje eu quero falar com vocês rapidamente sobre essa leitura que eu fiz do Frankenstein da Mary Shelley. E eu fiz essa leitura em 2, 3 dias, né? Eu falei no outro vídeo, né? A gente tá passando por uma onda de calor e tal. E aí eu tenho me poupado, sim, tenho ficado bem quietinha, porque realmente minha pressão abaixa, eu fico assim, terrivelmente com mal-estar por conta do calor. E aí eu falei, vou ler um livro, em vez de ficar vendo Netflix. E aí eu peguei Frankenstein para ler, devido a Débora lá do Olá Bocós, falta de ar, ter feito um vídeo sobre Frankenstein. Eu falei, cara, por que eu ainda não li esse livro, né? E eu tenho essa ediçãozinha da Príncipes, que é, assim, muito bonitinha. Eu não conheço as outras traduções, mas essa tradução ficou bonita, eu gostei, tá? Depois até, deixa eu ver quem traduziu. Eles não trazem quase nada assim de informação. A tradução foi do Silvio Antunha, produção Ciranda Cultural. E ficou assim, realmente muito boa a tradução, tá? Seu Silvio, gostei muito. E aí eu comecei a ler e fui. Com 2, 3 dias eu terminei de ler o livro, porque realmente é muito boa. E assim, eu fui procurar filme pra ver, não tem um filme que presta desse livro. Impressionante, cara, impressionante. A história é tão boa, eu fiquei assim, eu queria ver esse livro, eu queria ter um filme que me mostrasse esse livro, sabe? Não tem. Todos eles são uma viagem danada, ninguém fala direito sobre os sentimentos que estão aqui dentro, certo? E aí eu fiquei impressionada, que foi uma menina de 19 anos que escreveu esse livro, e a história é boa, sabe? Independente de todas aquelas relações que podem ser feitas com a questão revolucionária e a questão também da sociedade corromper o homem e tudo mais. Mas bem baseado naquela resenha da Olá Bocós, né, que eu fui lendo e fui prestando atenção nas coisas que ela tinha falado, não é um narrador confiável, né, porque é o próprio Victor Frankenstein contando a história dele, da infância dele, da juventude dele, até ele fazer o monstro. E quando ele consegue fazer aquele monstro, o que acontece depois? Ele vai contando as decisões que ele foi tendo que tomar, e decisões assim catastróficas, que eu acho até que ele poderia ter saído dessa se ele não tivesse sido tão sisudo. E não sei também, né? Porque, vamos lá. Para você que nunca ouviu falar da história do Frankenstein, eu vou dar um resumo, certo? Um homem resolve que vai explorar o Polo Norte, que vai explorar o norte do globo, porque ele quer descobrir coisas fantásticas que ninguém descobriu, porque ninguém conseguiu fazer aquela viagem de condições climáticas intensas e extremas, e ele vai. E aí ele escreve, nesse processo, ele escreve cartas para sua irmã para dizer como que está acontecendo, certo? Quando ele chega lá, né, quando ele já está num ponto da viagem em que a situação fica realmente difícil, ele avista na neve, né, naqueles blocos de gelo, uma criatura muito esquisita, que vai embora num trenó. E depois, mais pra frente, aparece outra pessoa, né, um homem à beira da morte, que ele vai resgatar, e esse homem pergunta para onde é que vocês estão indo, né? Aí ele fala, estamos indo para o norte. Ele fala, então eu vou com vocês. E fica aquela sensação, né? Caramba, esse cara devia estar desesperado para ser resgatado, mas não, ele está querendo saber para onde é que eu vou. Ele quer escolher se ele vai ser resgatado ou não. Que tipo de pessoa é essa, né? E aí o Victor, esse homem que vai ser resgatado, ele está assim numa situação horrível, ele tem que se recuperar, ele está emocionalmente muito muito fragilizado. E aí esse moço, né, que está nessa embarcação, ele vai tentar resgatar a história desse homem, né? Ele quer escutar a história desse homem, porque ele tem um interesse muito grande de fazer amizade com uma pessoa que seja compatível com ele. Ele está buscando essa mente que seja uma mente que compreenda o seu empreendimento de estar
fazendo de tudo para realizar o seu sonho. Por quê? Porque o Victor Frankenstein, ele entrou nessa vibe de eu vou realizar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, essa descoberta, eu vou ir até onde nenhum cientista foi. E é a mesma coisa que esse viajante pensa, eu quero ir aonde nenhum viajante foi. Quando ele fica sabendo disso, que o Victor, na verdade, ele diz isso pro Victor, ele fala, eu quero fazer o que ninguém nunca fez. E não importa se uma pessoa vai morrer ou não. E quando ele fala isso, o Victor fica enfurecido e fala, você não devia fazer isso, você não devia falar isso e nem se empenhar tanto ao ponto de a vida humana não valer. E ele vai falar, eu vou te explicar por quê. Porque eu mesmo me empenhei a fazer algo que ninguém nunca tinha conseguido fazer. A busca pela excelência no meu trabalho acabou me levando a uma coisa absurda, destruiu toda a minha vida. Aí ele vai contar a história de como que desde criança ele tem uma inclinação à ciência natural, a uma filosofia que beira ali a questão da magia, da alquimia, e ele quer se relacionar com a natureza de uma forma superior a todos os cientistas. Então, ele muito novo descobre esses cientistas que beiram ali a alquimia, né? Uma coisa de procurar pela pedra filosofal, de como manipular a vida, né? E ele vai estudando aquilo ainda criança, até que ele chega ao ponto de estudar realmente numa faculdade, onde ele vai entrar em contato com a física, com a química, com a eletricidade, e ele é o melhor, Mas antes dele chegar nesse ponto, ele conta para esse navegante que ele tinha uma vida muito boa, perfeita, com a família dele, né? E vai apresentar toda a família dele. Aí, vocês vão ler o livro, vocês vão ver como que todas as pessoas na família dele eram maravilhosas, né? Então, é isso que a Débora falou. Não dá para confiar, tem alguma coisa que não tá muito certa ali, sabe? Ou que ele mesmo esconde dele, ou não sei, sabe? Mas eu li confiando. Eu sempre esqueço que os narradores em primeira pessoa não são confiáveis. Alguém tem que me lembrar. Ou a Tatiane Feltrin, ou a Débora, alguém tem que me lembrar disso. Aí, quando ele começa, tem uns trechos assim muito interessantes que eu marquei, quando ele começa a falar sobre os estudos dele, porque ele chega lá na faculdade e quando ele acha uma linha de raciocínio e ele vai, estuda, ele perde esse contato com a família. Olha só, ele é de Genebra e ele vai para onde? Esqueci o nome. Ele vai para Inglaterra, acho que é isso. Para Paris? Ai, não lembro. Ele vai para um lugar que ele vai estudar muito e ele não retorna para casa, não manda cartas nem nada. E aí ele fala assim, ó, tá aqui na minha edição, né? Tá na página 56. Ele fala assim: um ser humano em perfeição deve sempre preservar a mente calma e pacífica e jamais permitir que a paixão ou algum desejo transitório perturbem sua tranquilidade. Não creio que a busca do conhecimento seja uma exceção a essa regra. Se os estudos aos quais você se aplica tendem a enfraquecer suas afeições e a destruir seu gosto pelos prazeres simples que nenhuma liga consegue mesclar, então esses estudos certamente são ilegítimos, isto é, não condizem com a mente humana. Se essa regra fosse sempre observada, se nenhum homem permitisse que alguma pesquisa, qualquer coisa que fosse, interferisse na tranquilidade de suas afeições domésticas, a Grécia não teria sido escravizada, César pouparia seu país, a América teria sido descoberta mais gradualmente e os impérios do México e do Peru não seriam destruídos. E isso aqui me lembra muito aquele livro do Sertilanges, né, Vida Intelectual, quando ele fala que o intelectual não é um isolado, ele não é um solitário, né? Então ele tem uma vida substancialmente coesa, em que ele internamente está sempre em busca do conhecimento, mas ele não deixa a vida, né, a esposa, os filhos, a casa, o trabalho para poder ser filósofo, né? Então realmente a Mary Shelley acertou aqui. E tem um ponto impressionante que ele fala quando é que ele descobriu como injetar vida na matéria morta. Ele fala assim:
vi como os vermes herdavam as maravilhas dos olhos e do cérebro. Ele estava observando a morte, né? Fazia pausas para examinar e analisar todas as minúcias da causação que apareciam exemplificadas na mudança da vida para a morte e da morte para a vida, até que no meio dessa escuridão, uma luz de repente tomou conta de mim. Uma luz muito brilhante e prodigiosa, apesar de muito simples, que ao mesmo tempo em que me deixava atordoado, com a imensidão da perspectiva que ilustrava, surpreendia-me pelo fato de que entre tantos homens de gênio que tinham dirigido suas investigações para a mesma ciência, só a mim estivesse reservado descobrir um segredo tão surpreendente. Ele descobriu, e ele faz essa reflexão: eu descobri, como que eu descobri, se tanta gente já tentou descobrir? E essa era a pretensão do navegante, descobrir coisas em terras antes nunca tocadas pelos pés humanos, como ele fala. Então, por isso que ele fala isso com o navegante: para, porque você vai perder o fio, você vai perder a ligação com a realidade e você vai destruir a sua vida como eu destruí a minha. Muito bom o fio da narrativa que a Mary Shelley coloca nesse livro, é maravilhoso, tá? Então, onde que eu parei? Ah, tá. Ele vai, então, passar 2 anos juntando partes de corpos para fazer uma cópia da cópia, né? Ele quer montar um ser humano, mas não como ele. Ele quer montar um ser humano maior que ele, mais forte que ele, né? E ele nem pensou nisso, né? Que ele ia dar vida para um monstro. Ele só estava focado em realmente superar as pessoas que vieram antes dele. E talvez até superar a si próprio, porque ele não faz uma pessoa da estatura dele, ele faz uma pessoa muito maior, né? Então, quando ele luta por aquilo, ele trabalha fortemente para aquilo, quando ele consegue, quando ele coloca a vida dentro daquele monstro, ele fala que acabou, o sonho acabou. Ele ficou horrorizado com o que ele tinha feito e o mundo dele desabou. Ele falou: meu Deus, eu criei um demônio. E ele não consegue lidar com aquilo que ele fez e ele foge. E tudo desanda por causa disso, né? Ele não lida com aquela coisa e aquela coisa vai acabar com a vida dele. Mas eu queria tirar uma lição disso porque eu estava lendo Frankenstein e a minha mãe falou comigo assim: você não lê a Bíblia, você só lê essas coisas. Aí eu falei: mãe, a gente lê de tudo. Quem lê de tudo, né? E assim, eu tirei uma lição muito importante do Frankenstein. Ela: o quê? Aí eu falei: olha só, às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente luta tanto por aquilo, a gente faz de tudo, a gente dá o nosso melhor, a gente corre atrás, a gente não enxerga a dificuldade. Quando aquela coisa acontece, você olha e fala: criei um demônio. Pra que eu fiz isso? Agora, como que eu vou lidar com as consequências disso? E a gente não enxerga, a gente só enxerga quando acontece. A gente quer um negócio que vai acabar com a vida da gente e a gente abre mão das coisas, a gente desvaloriza tudo que a gente tem para alcançar aquilo que a gente quer. E quando a gente alcança, é um monstro, entendeu? Picotado, cheio de imperfeições, que vai correr atrás da gente para matar a gente, entendeu? Ela: ai, é verdade, Bruna, é verdade. Então, esse sentimento é recorrente. Quem nunca fez isso? Achou que uma coisa valia a pena, assim, total, e abriu mão de tudo, e quando o negócio aconteceu, falou: ai, cara, não era isso que eu queria. Não era isso, eu não queria que esse resultado me acontecesse, sabe? Ai, gente, quantas coisas, né? Aí, ele, por não lidar com aquilo, ele cai em doença, gente. Ele vai viver, assim, em estado doentio e tal. Aí, o resto da história, eu queria que vocês lessem. Mas eu vou falar uma coisa. A história contada pelo monstro é muito boa. É muito boa. Esse monstro vai nascer enorme, né? Então, ele não conhece nada, não sabe o que está acontecendo. Vai tomando consciência de fome, sede, frio, porque ele foge. Até que ele
entra em contato com os seres humanos que ficam muito assustados com a aparência dele, e ele vai ver a fúria do ser humano, né? Então ele vai se esconder, ele vai encontrar, vai andar pelos bosques, vai aprender a se alimentar, vai encontrar uma cabana, e nessa cabana ele consegue ver a casa de uma família muito pobre no inverno, e ele vai aprender o que é a doçura, o que é a família, o que são as relações humanas, e ele vai se encher de tudo de bom, sabe? Sentimentos bons. Ele é um ser que tende à beleza, à amizade, né? Ao conhecimento. Ele tem uma finesse, assim, que ele vai adquirindo até que ele é rejeitado, sabe? Rejeitado pela aparência dele. E aí ele vai também aprender que houve uma grande malignidade no fato de que o criador dele rejeitou ele. Aí você pode traçar milhões de linhas filosóficas aí em relação do homem com Deus, de Adão no paraíso, que não entende muito, já nasce, né? Já nasce pronto, não tem uma mãe, né? Você pode criar, nossa, esse livro dá assim asas à imaginação, muito bom. E ele vai fazer isso, ele vai atrás do criador dele. Pra quê? Qual que é o objetivo do monstro? Por que o monstro está fazendo tudo que está fazendo? Ele quer uma companheira. Ele quer uma companheira que lhe seja idônea, que seja tão feia quanto ele. E é o Victor Frankenstein que tem que fazer. E o Victor Frankenstein quer fazer? Fica aí, né? Leiam um livro. É impressionante, impressionante. Impressionante, não te poupa. É tipo Grey's Anatomy, assim, em relação à morte de pessoas. Vai lendo que você vai adorar o final. Muito bem escrito, é poético, termina de forma poética. Eu fiquei apaixonada por esse livro, virou um dos meus livros favoritos, tá certo? Gente, fica aqui então a minha dica de leitura para vocês. Vários trechos que eu marquei de falas maravilhosas, bonitas. Eu espero que vocês tenham a mesma experiência. Eu vou deixar linkado essa edição da Príncipes, porque eu gostei muito, e também as outras edições que existem aí, certo? Para vocês poderem escolher. Vejam o vídeo da Débora, vejam o vídeo da Tatiana Feltrin. E é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.